Olá, pessoal. O meu nome é Alan Maurício, sou formado em psicologia e atuo hoje no NAP como tradutor e intérprete de Libras, né? O profissional que atua com acessibilidade para as pessoas surdas que utilizam a língua brasileira de sinais como a principal forma de comunicação, né? Juntamente com a servidora Aline Ferreira, auxilio o núcleo na coordenação do setor de tradução e interpretação de Libras, composta por 9 intérpretes de Libras, né, que atende a toda a UFBA na questão da acessibilidade, tanto das aulas dos discentes surdos, como também dos professores surdos, eventos, reuniões e tudo que envolva acessibilidade linguística na língua brasileira de sinais. Esse trabalho ele foi pensado para a gente refletir um pouco sobre a nossa condição atual dentro do contexto da pandemia que aflige a todas as pessoas no mundo, sobretudo o mundo do trabalho, né? Considerando, né, especificamente a Bahia, né, que tem um público, uma população de pessoas com deficiência auditiva muito grande, é necessário a gente pensar de que forma essas informações estão chegando para essas pessoas, né? Só para situar, é preciso a gente entender que existe uma grande diferença entre pessoas surdas, usuárias da língua brasileira de sinais, e pessoas com deficiência auditiva, né? As pessoas surdas, geralmente, né, seus grupos se comunicam através da língua brasileira de sinais como principal forma de comunicação. E as pessoas com deficiência auditiva engloba a população de pessoas que têm alguma perda auditiva, não necessariamente perda severa, né, mas pode ser uma perda leve, moderada, e também não necessariamente essas pessoas utilizem a língua brasileira de sinais, né? Muitas delas conseguem ler lábios, muitas são oralizadas, muitas falam e escutam em algum nível. Então é preciso a gente separar, né, entender que existe essa especificidade. E falando no contexto da pandemia, é importante a gente lembrar que, infelizmente, até o momento, a gente não tem nenhum tipo de tratamento, né, de medicamento, nem de vacina. O que tem salvo vidas, né, são justamente as informações, né, e orientações que, para nós, ouvintes, são orientações muito básicas, né, para as pessoas surdas, essas informações, elas não chegam, né, e se chegam, elas chegam com alguns resquícios de desinformação. Então, por isso que é muito importante o trabalho de acessibilidade na língua brasileira de sinais para essas pessoas surdas. E quando se configurou essa nova forma de trabalho remoto na UFBA, o núcleo, o setor, começou a pensar de que forma o trabalho dos intérpretes poderia ser feito, né, para justamente dar essa acessibilidade, principalmente sobre esse tema, né, do Covid, de orientações para a população surda, não somente os servidores surdos e alunos surdos da UFBA, mas principalmente também o público para além dos muros da UFBA, que são as pessoas surdas que não frequentam a UFBA, mas precisam ter esse acesso à informação, né? Então, alguns colegas intérpretes tomaram a iniciativa de fazer busca ativa de vídeos, né? Vídeos, sejam eles vídeos de pesquisadores, vídeos também da própria UFBA e de projetos da UFBA que tenha por objetivo a informação sobre o tema, para fazer uma filtragem desses vídeos e selecionar aqueles que a gente poderia interpretar para Libras e disponibilizar nas redes sociais, em outros canais, inclusive os canais institucionais da UFBA, para que todas as pessoas tivessem acesso a essa informação na língua brasileira de sinais também, né? Então, alguns colegas intérpretes organizaram de que forma eles fariam isso, sempre contando com os recursos próprios, né? Lembrando que a gente não pode se deslocar, evitar aglomeração, estúdio e outras coisas. Os intérpretes começaram a se articular de modo a prestar essa acessibilidade, tanto como um serviço, né, da própria UFBA, como também uma responsabilidade social da sua profissão, né, que é informar e acessibilizar. Então, essa busca ativa de vidas, ela vem sendo feita, né, em todos os canais possíveis e com os recursos próprios, como smartphone, né, notebook, aplicativos gratuitos ou pagos de celular para edição de vídeo e também software de edição.
os colegas têm aprendido a como direcionar e como melhor disponibilizar esses vídeos, né? É claro que não na condição apropriada e profissional, até porque nós não dominamos, né, tecnicamente essa área de edição, de captação de vídeo, e nem mesmo os recursos eles conseguem nos atender, os recursos que nós temos, mas fazendo o melhor possível, né? Então, o objetivo desse trabalho é mostrar a importância, né, de continuar fazendo o nosso trabalho de forma remota, mas de uma forma que atinja o público com informações relevantes, né? Além disso, a UFBA continua com a sua programação como essa do Congresso Virtual, né? E pensando nisso também, os intérpretes do NAP, eles estão, né, disponíveis para dar acessibilidade ao programa do Congresso. Infelizmente, não tem como, né, nem em condições normais, atender a toda essa acessibilidade que o Congresso dispõe, porque a programação é muito grande, mas, na medida do possível, prestar acessibilidade de temas relevantes para as pessoas com deficiência, para as pessoas surdas, né? Ou também palestras de grandes personalidades. Então, dessa forma, a gente tem organizado o nosso trabalho, né, de interpretação de Libras via remota. Além disso, os alunos surdos, eles contam com a nossa tradução e interpretação em qualquer momento, né, do dia, onde eles têm alguma dúvida sobre algum e-mail recebido de um colegiado, algum documento que a UFBA tenha enviado por e-mail, né, os intérpretes também têm feito esse trabalho, né, mas especificamente no Congresso a gente quer falar sobre como a gente tem desenvolvido, né, e pensando nisso, a gente considera importante também apresentar algumas questões que se interpõem nesse trabalho remoto, considerando, né, que a realidade, né, a rotina diária de uma casa, ela é totalmente diferente do ambiente institucional. E pensando nisso, né, a gente vai mostrar aqui também alguns relatos de servidoras, intérpretes de Libras, que são mães e continuam articulando seu horário, a sua rotina, para prestar essa acessibilidade e o seu serviço de tradução e interpretação, né? E também a gente pretende mostrar nesse trabalho os bastidores, né? Como a gente faz a nossa gravação, quais os recursos que a gente tem utilizado para conseguir minimamente prestar uma acessibilidade, né? E no final a gente mostra alguns trabalhos que já foram feitos, disponibilizados e como as pessoas têm acessado eles, a visualização, o alcance desse trabalho que a gente tem desenvolvido na UFBA. Então, a proposta do trabalho apresentado aqui, né, dessa mesa, é a gente repensar as novas formas de trabalho que vão se apresentar tanto agora como possivelmente futuramente, né? Então, embora a gente discuta sobre precarização do trabalho, a gente entende que é cada vez mais importante pensar de que forma a gente vai estruturar isso para o futuro que já é agora, né? Então, como esse trabalho pode ser aperfeiçoado e melhorado para que a gente consiga atender um público maior e com mais Oi a qualidade. todos e a todas, eu me chamo Rosicleide Borges, trabalho no NAP, o Núcleo de Apoio ao Estudante com Necessidades Educacionais Especiais. Esse núcleo ele fica lotado na PROAI, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Sou servidora no NAP e o trabalho do tradutor-intérprete ele se baseia na acessibilidade linguística e comunicativa do indivíduo surdo, em fazer a tradução do par linguístico português-libras, libras-português. E esse direito ele é garantido via legislação, por meio da lei, de outras leis, mas aqui eu só vou citar duas, a 13.146, de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e além disso o Decreto 5626, de 2005, que garante a presença do tradutor-intérprete de Libras no âmbito educacional. Na Universidade Federal da Bahia, nesse momento, nós temos docentes e discentes surdos, os quais são solicitantes do nosso serviço e também outras pessoas, público interno e externo, os quais precisam da interpretação, eles solicitam por e-mail e esse serviço antes da pandemia ela era realizado via e-loco. Os tradutores intérpretes se dirigiam até o local,
ou recebiam essas pessoas no núcleo e realizavam o serviço de tradução e interpretação. Porém, esse período de pandemia e de isolamento social mudou a característica do nosso serviço, assim como outros setores, e o nosso trabalho agora ele passou a ser feito de forma remota, com a tradução e interpretação de vídeos, de lives e de outras informações, a interpretação por meio de videochamada, por causa da não possibilidade de circulação nesse momento de pessoas nem de aglomerações. E, como eu já falei, eu sou servidora, mas também sou mãe de um bebê de 1 ano e 5 meses e de um menino de 3 anos. E a nossa conversa hoje é um pouco sobre esse desafio de ser mãe de 2 crianças e trabalhar de forma remota. E o primeiro desafio, sobretudo, é o desafio emocional, porque é um momento atípico, com muitas notícias não agradáveis, notícias tristes e que impactam no nosso emocional, no emocional dos nossos filhos, no emocional das outras pessoas com as quais convivemos. A não possibilidade de circulação, de ver outras pessoas. Então, o primeiro desafio é cuidar desse emocional, sobretudo o receio, de contaminação. Então, há uma necessidade de cuidar desse emocional. O outro desafio é o desafio de trabalhar com as crianças em casa, que é muito difícil, porque para as crianças menores, como o meu caso, elas entendem como se estivessem de férias em casa com a mãe. Então, é um pouco complicado aparecer, gravar vídeos. Elas querem aparecer nos vídeos, nas lives, porque elas ainda não têm um entendimento, é tudo muito novo, para nós e sobretudo para elas. A tentativa de cumprir prazos, em um momento em que o tempo ele passa de uma forma diferente, a sensação de tempo, ela passa de forma distinta quando você está em casa e quando você está na rua, enquanto você perde a referência do que é semana, final de semana, cumprir prazos e horários, eles também se tornam um desafio nesse momento. Um outro desafio é a falta do espaço físico, o que você possa desempenhar o seu trabalho, você tem um espaço com equipamentos minimamente organizado para você desenvolver as suas demandas. Uma outra questão é a falta de apoio, da rede de apoio, pelo fechamento das creches e das escolas e a impossibilidade de contar com outras pessoas nesse momento de distanciamento social. Então, esse vídeo ele não se baseia em dar dicas, porque as dicas elas são gerais, cada um tem uma vivência de vida, mas é sobretudo de compreender que esse é um momento atípico, é um momento temporário para todos nós, para nós adultos, para aqueles que cuidam de alguém, para as crianças também. Tentar fazer uso da tecnologia, mas sempre lembrando que nem todos a possuem, que a tecnologia ela é diferente, a aquisição e a posse, o conhecimento tecnológico, e não romantizar essa sobrecarga materna, mas delegar as atividades quando for possível nesse contexto, tá bom? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem e vivendo bem esses dias de isolamento social, enfrentando direitinho dentro de suas casas. Eu sou Thalita, intérprete de Libras, faço parte da equipe de intérpretes da UFBA, com muito orgulho, uma equipe de 9 incríveis profissionais. Dentre esses profissionais, nós temos alguns casos especiais. Digamos que nós temos 3 mamães vivendo em isolamento social com suas crianças dentro de casa. E aí, como é que faz? Então hoje a gente vai conversar só um pouquinho sobre essa questão de vivenciar a maternidade em isolamento social e cumprir com os deveres profissionais, tudo ao mesmo tempo. Quem vai? Bom, eu queria dizer, primeiro assim, perguntar para vocês, home office com criança em casa, é possível? Será? Bom, eu digo que é difícil, mas é possível. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade, ela se chama Esther, uma menina linda, super ativa, super esperta, super inteligente e produtiva.
Mas ao mesmo tempo, olha o que acontece no meio do trabalho da mamãe. Só um minutinho, tá, gente? Como eu estava dizendo, essas coisas acontecem. No meio do nosso trabalho, a gente enfrenta alguns desafios. Para mim, principalmente, que sou mãe solteira, que vivo aqui nessa casa, apenas eu com ela, eu não tenho quem me dê esse suporte de nesses momentos aqui do trabalho, ter alguém dizendo assim, não, fica aí, a mamãe está trabalhando, agora não pode. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas estratégias que eu utilizo para poder conseguir realizar as minhas atividades, mas, respondendo mais uma vez a pergunta, home office com criança em casa é difícil, mas é possível. Então, uma das primeiras coisas que eu faço enquanto estratégia mesmo é conversar. Eu converso mesmo com a minha filha e explico para ela que agora é o momento da mamãe trabalhar. E quando a mamãe está trabalhando, ela precisa ficar no quarto dela, no meu quarto, onde ela quiser, menos no espaço onde a mamãe está trabalhando. E outra coisa, não fazer barulho. Isso é mais difícil ainda. Nesses momentos em que a gente precisa gravar voz, então, essa é a parte mais complicada. Se eu estiver só gravando mão, aí tudo bem, né? Depois eu tiro o som e acabou. Mas se eu estiver também fazendo uma tradução de voz, é bem complicadinho, porque vai ter barulho externo, vai ter voz de criança, som de desenho animado, enfim, é bem desafiador mesmo. Então, assim, citando outros exemplos, né, como seria interpretar uma live, uma situação ao vivo, com uma criança dentro de casa, podendo aparecer a qualquer momento. E aí, como deter, como conseguir segurar essa impetuosidade infantil, natural, nesses momentos? Então, as estratégias, quando as pessoas me perguntam o que eu tenho feito, eu sempre respondo assim, ó, tô trabalhando muito. E aí, às vezes, a impressão que eu tenho é que eu trabalho mais do que nos períodos comuns. Trabalho que não acaba mais. Porque aqui dentro é 24 horas, tudo ao mesmo tempo. Quando a gente está no momento de trabalho, que a gente se sai de casa e vai para o espaço de trabalho, a gente tem um momento de organizar a casa, de exercer a maternidade e lá fora ser o profissional. Mas aqui é tudo ao mesmo tempo e agora. Então, é a maternidade, os cuidados domésticos com a casa, com a alimentação, com tudo, e as atividades profissionais para vencer também. É bem desafiador. Então, essa sensação que eu tenho de que o trabalho está aumentando é muito real. E aí, assim, eu vou falar bem rapidinho algumas estratégias que eu utilizo para conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo. A primeira delas é estabelecer uma rotina. Por menor que seja, uma rotina é muito importante para poder conseguir concretizar as atividades. Senão, nada sai certo. Vai ter um momento de estar junto com a criança, de ser aquela mãe que brinca, que interage, que inclusive faz as atividades da escola, né, também, ainda tem essa parte, né, 5 aninhos, já tem a atividade da escola, que é enviada diariamente, mas também vai ter um momento de arrumar a casa, de cozinhar e de parar para poder exercer essas atividades profissionais. Fazer vídeos, construir textos, traduzir, enfim, uma infinidade de situações que a gente tem vivenciado nesses momentos. A segunda estratégia é conversar, como eu já falei. Eu falo tudo, eu explico detalhadamente. Dá certo? Nem sempre. Eu passei por um momento que eu interpretei uma live de uma outra instituição, um outro trabalho, e eu estava ao vivo. E aí eu deixei a minha estratégia nesse dia para poder não interromper a live e não ter esses aparecimentos, foi pedir para uma vizinha, né, a me ajudar com isso, que é o meu terceiro ponto, é o suporte, né.
E aí o meu suporte nesse dia foi a vizinha da porta, aqui de porta. E aí teve um momento que ela entendeu que ela não podia fazer barulho, ela entendeu que não podia me incomodar, mas ela não queria mais ficar na casa da vizinha. Estava demorando demais esse trabalho da mamãe. Então, ela entrou em casa, não me interrompeu, sentou no sofá na minha frente e ficou me assistindo. Muito fofo, mas é desafiador mesmo, né? Então, a minha terceira estratégia é esse suporte, né? O suporte com o vizinho, com a pessoa confiável. Eu não tenho o suporte da minha família nesse momento, porque os meus pais são idosos e não podem ficar com a minha filha para mim. Então, eles não estão tendo contato com exatamente ninguém. E aí, o meu suporte tem sido a vizinha. E por último, no momento em que o trabalho vai ser pesado, a casa do papai. Então, estamos aqui no congresso da UFBA e a baby vai para a casa do papai. Obrigada, gente. Espero ter contribuído um pouco com essa discussão e com as reflexões com relação ao trabalho de adequação do trabalho materno e profissional no mesmo ambiente. Valeu! Gente, eu quero apresentar a vocês o meu estúdiozinho de gravação, bem improvisado aqui na varanda da minha casa, tá? Vou mostrar aqui, ó. Peguei a mesa do meu filho, coloquei aqui, ó, o notebook, que inclusive foi liberado, né, pelo meu setor, para que eu pudesse trabalhar, conseguir trabalhar em casa, tá? E aí que eu fico, né, tipo jornalista de bancada, de telejornal, arrumada daqui para cima. E vamos fazendo o que é possível dentro da nossa realidade. Então, é isso.